Olá, coaches, futuros coaches. É uma honra estar com vocês em nosso segundo módulo. E nesse módulo nós vamos falar sobre ferramentas. Lembra-se? Então eu vou falar aqui, lembrando, mais uma vez, que esses módulos não substituem as nossas sessões ao vivo e a cores que a gente vai fazer aí usando Skype, 100% online, né? Via Skype ou via FaceTime, via o recurso que você tiver aí mais acessível aí para você, tá bom? Esses vídeos eles facilitam porque você pode, além das sessões ao vivo, você pode também assistir esses vídeos quantas vezes quiser. Você pode recorrer ao manual que acompanha, que também faz parte do nosso programa de coaching de vendas de alta performance. São subsídios para que você tenha o melhor aproveitamento possível do nosso programa, tá bom? E são essas características que traduzem, né, em benefícios únicos do nosso programa e que atraem tantos executivos, tantos profissionais, tantos empreendedores para atuarem conosco como coaches, tá bom? Bom, então esse módulo trata de ferramentas. As ferramentas são recursos que nós usamos, nós coaches usamos, para pontuar, para manter no trilho, para criar mais discernimento, mais envolvimento nos coaches, tá? Elas são importantíssimas, não é à toa que elas fazem parte do nosso programa e eu convido você realmente a usá-las, todas aquelas que eu sugeri como coach, tá? Neste vídeo eu vou apresentar aqui uma meia dúzia delas, 5 ou 6 delas, mas talvez algumas façam parte do seu programa, talvez algumas não, talvez em algumas eu precise dar mais ênfase, porque de repente eu diagnostiquei que elas vêm mais ao encontro da sua necessidade, tá bom? Então eu vou passar por todas elas e você poderá depois se aprofundar em cada uma delas especificamente à medida que elas forem sendo disponibilizadas para você no nosso programa, tá bom? Em nossas sessões ao vivo, ok? Bom, a primeira delas que eu quero conversar com vocês é aquela que trata de propósito, tá? O que vem a ser o propósito? Por que eu reuni juntos, né, coloquei juntos os conceitos de propósito, o conceito de motivos, o conceito de visão e de fé? Porque para mim esses 4 conceitos são fundamentais para que a gente estabeleça aquele ponto de partida, aquela reflexão inicial que nós falamos no módulo anterior, lembra-se? É preciso que haja esse mínimo de sensibilização da sua parte sobre a importância do programa de coaching para você. Muitas vezes é natural, as pessoas se inscrevem né, naquele embalo inicial, né, naquele ânimo inicial, porque alguém estava ali do lado e sugeriu, e de repente a pessoa cai na real e para pensar e fala, tá, mas por quê? Para quê? Qual a utilidade prática? Então, vamos fazer então referência a essa primeira grande ferramenta, que são esses 4 atributos importantíssimos. Então eu preciso que você liste, você tem inclusive um vídeo na academia, né, que trata desses 4 tópicos, tá? Eu quero então que você liste quais são ou qual o seu propósito, qual é o seu motivo maior, o que você, quando fecha os olhos, tem como sonho maior, como aspiração maior na sua vida. Você quer se tornar um pai? Você quer se tornar um líder religioso, um líder profissional, um líder na área de vendas? Você quer ter a sua empresa, uma organização de alcance local, regional, nacional, mundial? O que te inspira? Quais são os grandes líderes da história da humanidade, ou os grandes líderes na área de negócios que inspiram você? Eles podem ser um grande sintoma, assim, um grande indicador de qual que é esse seu propósito, qual é essa grande transformação, esse catalisador, né, dessa grande transformação que você quer ser, que você quer fazer na vida de pessoas, tá? Pode ser que você, ao parar para pensar em propósito, você imagine-se um grande empreendedor. Você quer ter uma empresa que empregue muitas pessoas. Você quer ajudar a transformar a realidade social do nosso país. Você quer dedicar parte do seu tempo a atividades de cunho social. Você quer ser pai ou mãe. Você quer com isso poder educar, né, seus filhos. Então esses propósitos, esse sonho maior ou esses sonhos maiores, né, eles nos dão, digamos assim, a visão, a leitura de longo prazo do que nós queremos ser como seres humanos e que legado nós queremos deixar na face da Terra, tá bom? Bom,
aí, além dos propósitos, ou na sequência dos propósitos, vem os motivos. E aí a gente está falando da materialização desses propósitos. Pode ser que os grandes motivos, o grande motivo para você seja, por exemplo, alcançar a direção comercial de uma empresa. Pode ser que para você o grande motivo seja construir um lar, né, fisicamente, um lar, uma residência onde você tenha lá sua família. Pode ser que seus motivos incluam seus filhos, pode ser que seu motivo inclua os seus liderados. Você vê nas pessoas que trabalham com você motivos para que você diariamente acorde, para que você diariamente tenha energia, para que você diariamente tenha pique para processar aquela transformação que você espera, aquele propósito que você quer alcançar por meio dessas pessoas, né? Então, os motivos são a materialização, são aquelas figuras mais próximas da gente que, de certa forma, apontam na direção daquele propósito, tá bom? Então, os motivos podem ter um cunho, então, pessoal, por exemplo, família, ou um cunho profissional, por exemplo, seus liderados, os colaboradores da sua área de atuação ou da sua empresa, do seu negócio, ok? Bom, ainda dentro desse tópico, dentro dessa ferramenta, nós temos a visão. Então, como você se imagina? Onde você se vê? Onde você imagina estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, tá bom? Daqui a 3 anos, talvez. Então, a visão, ela é como se nós definíssemos um caminho, né? Um passo a passo, e lá no final da nossa viagem, da nossa trajetória, está aquela visão, aquele local onde a gente quer chegar. Então eu hoje, Ernesto, me visualizo daqui a 5 anos como isto. Eu, Maria, me visualizo daqui a 3 anos alcançando tal posição. Então é importantíssimo quando você formula a sua visão que você imagine o cenário onde você está, entendeu? Os locais onde que você vai frequentar, a decoração desses locais, né? As cores desses locais, os recursos, né, que estarão disponíveis, tecnologia, eletrodomésticos, um automóvel. Então, a visão, ela é a materialização de onde nós estaremos, né, por conta desses motivos, desse propósito que nos guia, que nos dá de grande direção. Então, eles dão a forma, a experiência sensorial, a visão em especial, que eu alcançarei, que eu terei, onde eu estarei daqui a 3, 5 ou 10 anos, tá bom? Então é importante que a visão tenha um cunho também de médio e longo prazo, ok? Porque a visão, essa leitura que eu tenho de onde eu estarei ali naquele futuro de médio e longo prazo, vai me permitir traçar a rota e os pontos os milestones, né? As milhas que eu terei, os pontos que eu terei alcançado ao longo dessa trajetória, tá? Então não faz sentido uma visão de hoje para amanhã, não. Uma visão, ela normalmente é de médio e longo prazo, e ela, muitas vezes, obviamente, você não sabe como chegar lá, você tem motivos, você tem um propósito, mas você ainda não traçou o plano tático, que é outro aspecto. Nós vamos tratar disso no nosso programa de coaching, lembra? No nosso módulo 5, certo? Antes dele tem o mindset, o modelo mental, o plano estratégico e o mindset. Então, você, ao definir a sua visão, você precisa desses elementos sensoriais, principalmente imagens, que vão refletir, vão retratar quem você é, onde você estará, o que você será daqui a 3, 5, 10 anos, tá? E em seguida, completando essa ferramenta, nós temos a fé. Por que fé? Por que falar de fé, Ernesto, num programa que se supõe que é de coaching executivo, coaching de carreira? Veja bem, aqui nós não estamos falando especificamente da sua religião, da minha religião, da religião da maioria das pessoas. Nós estamos falando de um senso fundamental na vida da gente. Muitas vezes, quando a gente tem uma visão, quando a gente define um plano de ação, há momentos em que você se vê nas trevas, né? Literalmente. Você não sabe onde você chegou, se você está no caminho ou não, se as decisões que você tomou foram as melhores. Há momentos em que a gente fraqueja, há momentos em que a gente parece não ver a luz no final do túnel, não é verdade? Se você já tem um pouco mais de idade, você certamente já passou por momentos assim. Você foi tomando decisões e de repente perdeu o emprego, ou de repente o seu negócio não deu a resposta esperada, de repente a economia mudou, o mercado mudou e você parece que perdeu o rumo, parece que perdeu a direção. Então, neste momento, você precisa ter fé. Sempre lembrando a definição clássica de fé.
Fé é acreditar em algo que nós não vemos. Então, muitas vezes você vai precisar acreditar que quando passar aquela escuridão, aquelas nuvens, né, aquelas trevas, aquela fumaça, né, que está ali atrapalhando a sua visão, logo em seguida virá a continuidade da sua trajetória, a continuidade do seu caminho, do caminho que você tinha traçado lá no começo, tá bom? Então, propósito, motivos, visão e fé. Esses 4 elementos constituem a nossa primeira grande ferramenta em coaching, tá? Eu gosto de colocá-los antes de qualquer outra ferramenta, porque vejam que eles partem do nível mais abstrato, do nível mais conceitual, do nível mais elementar. Eles não são provavelmente ferramentas tangíveis, né? Coisas que você pode pegar assim, mas é importantíssimo você começar a exercitar sua mente sobre esses aspectos mais abstratos antes de você poder falar lá na frente, por exemplo, em objetivos SMART ou em análise SWOT, que são coisas mais materializáveis, mais palpáveis, tá bom? Então, você tem propósito, você reconhece seus motivos, você tem uma visão de médio e longo prazo, você tem fé, então ótimo, você está pronto para começar, ok? Bom, a ferramenta seguinte é um best-seller em coaching, todos os coaches amam, né, utilizar, todos os coaches se envolvem com esse processo, nós chamamos de roda da vida. Então a roda da vida, ela de certa forma é uma ferramenta hindu, né, uma ferramenta de origem hindu, já usada há muito tempo, e ela traduz de certa forma o que seriam as grandes áreas, né, da nossa vida. Qual é a leitura que a gente tem, né, de ser feliz, de ter bem-estar, de estar bem. A roda da vida, de certa forma, materializa, ela traduz um pouco melhor para nós, portanto ela ajuda muito a gente nos programas de coaching, porque ela dá um certo senso, um certo sentido ao que o coach, ao que você vai imaginar que é estar bem, ter sucesso, ter alcançado plenitude, ter desenvolvido seu potencial, seu talento, seus recursos, à medida em que você passou por um programa de coaching. Então, quando a gente fala em roda da vida, a gente está traduzindo o nosso bem-estar, a nossa felicidade em 4 grandes áreas. Qualidade de vida, ter qualidade de vida, área pessoal, área profissional e a área dos relacionamentos, tá? Então, se nós pudéssemos traduzir a amplitude da nossa vida com essa ferramenta, nós traduziríamos ela em 4 grandes áreas. A área dos relacionamentos, a área da nossa carreira, nossa profissão, a área pessoal e a área da qualidade de vida, ok? Quando a gente fala em relacionamento, nós estamos falando na área do relacionamento amoroso. Você tem um relacionamento amoroso com alguém? Você ama alguém? Pode ser o seu cônjuge, pode ser seu companheiro ou companheira, pode ser talvez até um pet, alguém ou um ser com o qual você desenvolve uma relação profunda, uma relação quase que de amor incondicional, né? Eu acredito no amor incondicional, mas se você tem essa experiência, ótimo, mas se não for tão profunda assim, é importante você diagnosticar, identificar o que é o relacionamento amoroso, essa questão do amor, porque ela é fundamental dentro do aspecto dos relacionamentos, que é um desses 4 grandes vetores da roda da vida. Mas tem também o relacionamento familiar. Como é que está você na questão de família, na questão de relacionamento com pais, com filhos, com cônjuge, com irmãos mais próximos, né? Com aquelas pessoas que compõem a sua família, tá? Então aí, veja, eu já estou trazendo para você um atributo que é a pontuação, né? Um ranking, né? Então nessas 4 grandes áreas da roda da vida, você vai ser capaz de, usando a ferramenta, de pontuar, de estabelecer uma nota, um critério. Se você acha que você está bem, talvez nota 10. Se você acha que, você precisa melhorar muito, nota 0 ou 1. Então a roda da vida vai justamente te ajudar a pontuar, a ranquear como é que anda você em relação a essas 4 que acabam, na verdade, virando 12 grandes áreas da nossa vida, tá? Então, na área dos relacionamentos, eu citei 2. Na área da profissão, na área profissional nossa, como é que andam as suas receitas, tá? Como é que andam as suas entradas, seus incomes, né? Aquilo que você ganha, que você aufere, que você recebe, né? Os seus rendimentos dentro da sua atividade profissional. Eles são satisfatórios? Eles agradam você? Você está usando que parâmetros para comparar? E uma vez que você tem uma comparação justa, eles são ou não satisfatórios, tá? E ainda dentro dessa área profissional, nós temos também o compromisso social, o comprometimento social, o quanto que você está engajado em atividades dentro da sua comunidade, atividades
de cunho social, o quanto que você se doa ao mundo que de alguma forma te doa, que te dá algo. Tá? Então o seu comprometimento social, o seu engajamento social também está dentro dessa área profissional. E aí vem depois a área pessoal, e na área pessoal vem a questão da saúde. Quantas pessoas procuram um programa de coaching, por exemplo, para emagrecer? Ou porque acham, né, que não cuidam muito bem da sua saúde. Muitas vezes a gente tem essas dificuldades, né, porque a gente não dedicou o tempo necessário e suficiente para cuidarmos de nós mesmos, do nosso bem-estar, ao equilíbrio, né, entre atividade profissional e atividade física, uma boa alimentação, né? O equilíbrio emocional também está dentro dessa área, o quanto que você é uma pessoa explosiva, uma pessoa que diante de qualquer estresse já joga tudo pro alto, o quanto que você consegue lidar nas suas relações, dentro do trabalho, com a família, com um equilíbrio, o quanto que você consegue lidar com as situações de pressão, de cobrança, de estresse, de metas, né, de cotas na área comercial, com equilíbrio emocional. Então, são dois aspectos que estão dentro da roda da vida, dos atributos pessoais. E depois vem a questão da qualidade de vida, a espiritualidade, a felicidade plena, né? Os seus hobbies, tá? Então, o que seria, na verdade, espiritualidade para você? O quanto que você dedica de tempo a isso, né? Ao culto religioso, à meditação, ao desenvolvimento da sua espiritualidade. Ou você acha que não existe espiritualidade, né? Que nós somos apenas matéria e uma vez morto, acabou ali em terra e adeus, né? Então, você trata dessas questões, você procura desenvolver sua espiritualidade e também, dentro da qualidade de vida, os hobbies. O que você gosta de fazer como lazer, como entretenimento, como você joga bola, você pratica um esporte, você joga dama, dominó com os amigos. O que você gosta de fazer, você tem como hobby, você coleciona, o que você gosta de fazer como hobby, porque isso de alguma forma tem a ver com o aspecto da qualidade de vida na sua roda da vida. Então veja, a roda da vida, como eu já disse, é uma tradução de quais seriam as áreas dentro das quais a gente deve se desenvolver, quais são as áreas dentro das quais a gente deve procurar melhorar a cada dia para que a gente tenha a plenitude. Então, segundo os hindus, essas 4 grandes áreas, se bem exploradas, nos levam a ter a plenitude na nossa existência. Então não basta, por exemplo, eu prezar a minha saúde se eu não tenho um relacionamento amoroso adequado. Não basta, por exemplo, eu querer ser um grande executivo, ganhar muito dinheiro, se eu não cuidar, por exemplo, do meu bem-estar físico. Não basta eu querer também, né, cuidar assim, com tanto preciosismo, com tanto rigor do que eu como, do que eu faço, da minha atividade física, se eu não também estiver atento aos meus familiares. Então veja que muitas vezes por conta da história da nossa vida, né, por conta de uma cultura, de um aspecto cultural, de um hábito, né, dentro do nosso ambiente de trabalho ou dentro da nossa família, a gente acaba se descuidando de alguns desses aspectos, mais do que natural, não é mesmo? Na verdade, mas com o passar do tempo eu posso ir corrigindo isso. Se em algum momento eu tiver uma ferramenta, um processo como o de coaching, uma transformação assistida como o de coaching, eu posso tentar preservar as conquistas que eu já tenho na minha roda da vida e posso buscar melhorar em outras áreas. Por que não? Certo? Provavelmente eu terei que fazer transformações na minha vida, mudar alguns hábitos, mudar a minha rotina diária. Mas para tudo isso, o seu coach, eu aqui junto com você, vou poder ajudá-lo a que você ganhe em algumas áreas, minimizando ou até não havendo perdas em outras áreas. Tá? O equilíbrio, ele é uma questão muito importante na nossa vida. Quando a gente procura falar em legado, em construir algo, né, em propósitos, eu preciso pensar em todas essas áreas, o mínimo que seja, porque provavelmente eu necessitarei de habilidades, de competências, de recursos em todas elas para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta pleno e para que eu inspire as pessoas próximas de mim a seguir o caminho que eu segui, não é mesmo? Eu não posso, de repente, ser um ás, um campeão, um águia em vendas e ser uma pessoa que tem uma vida pessoal torta, né? Que tem um relacionamento zero com a família, que não está nem aí para o contexto social em que a gente vive, né?
para a precariedade, né, de tantos milhões, né, da vida de tantos milhões de brasileiros que nos cercam, ou não cuidar da minha saúde, achar que um dia eu vou morrer de qualquer jeito, então por que me preocupar? O importante é ganhar dinheiro. Não. Então eu preciso de alguma forma construir uma vida como líder, como pai, mãe, como empreendedor, uma vida mais plena possível, para que eu tenha meu propósito realizado, para que eu tenha seguidores, né, junto comigo, para que eu possa de fato contribuir para a melhoria de vida, da qualidade de vida das pessoas que estão próximas de mim, tá bom? Então, preencha a roda da vida com muita sinceridade, ela vem na forma de um questionário, você pode preencher, nós vamos tabular isso, vamos interagir muito, e lembre-se que nosso programa de coaching, as ferramentas estão colocadas agora no segundo módulo, mas elas nos acompanharão ao longo de todo o processo. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com uma espiral, né? A gente começa a dar uma primeira passada e aí entra uma ou outra dessas ferramentas que eu estou falando nesse vídeo. Depois de um certo tempo, precisamos ou diagnostiquei a necessidade de usarmos uma outra ferramenta ou de voltarmos, fazermos uma leitura atualizada daquela ferramenta, então a gente volta. E essa espiral nos dá esse senso de que a cada volta nós estamos mais longe, nós avançamos mais em relação ao objetivo que você coachita aí com esse programa, tá bom? Bom, na sequência, uma outra ferramenta que eu apresentei para vocês, que eu estou apresentando para vocês, é a análise SWOT. SWOT, que é a tradução de 4 palavras em inglês, a origem, né, desse recurso está na língua inglesa, e é um recurso também, uma ferramenta muito utilizada também em planejamento profissional, na atividade, né, profissional em geral, na área de negócios, mas para nós no coaching, ela significa uma tradução, uma interpretação de 4 aspectos importantes para você coachar. Primeiro, do aspecto pessoal, seus pontos fortes e pontos fracos. E segundo, no aspecto externo a você, a análise de oportunidades e ameaças. Então, se você, João, se você, Maria, tem determinados pontos fortes, nós vamos procurar explorá-los ao máximo. E se alguns pontos fracos existem hoje em você, na sua carreira, na sua atuação, na sua vida pessoal, nós vamos procurar minimizá-los, nós vamos procurar de alguma forma superá-los com o quê? Com as oportunidades que estão surgindo aí à frente. Então, para alcançar determinadas oportunidades, nós vamos fazer mão, vamos usar seus pontos fortes, vamos tentar com isso minimizar os pontos fracos ou até trabalhar, corrigir esses pontos fracos. Nós vamos com isso, então, buscar encarar essas ameaças, por exemplo, no desenvolvimento da sua carreira, por exemplo, para que você seja promovido, por exemplo, para que você transforme o seu negócio num negócio nacional. A gente vai precisar lidar com esses pontos fortes, com essas oportunidades, encarar de frente essas ameaças externas, minimizando, corrigindo ou minimizando os seus pontos fracos. Então, é uma leitura de autoconhecimento, é uma ferramenta importantíssima, porque ela parte desse autoconhecimento, né, dessa leitura interna sua, e leva você para um cenário externo, para um cenário em que recursos serão importantes, novos recursos precisarão ser desenvolvidos, recursos que hoje atrapalham talvez precisem ser minimizados ou eliminados, encarados de frente, para que a soma dessas oportunidades leve você a ter sucesso encarando de frente, encarando como qualquer empreendedor, qualquer homem de negócio, qualquer profissional da área de venda, as ameaças que existem para todos nós, tá bom? Então a análise SWOT é uma análise interessantíssima porque ela conjuga um cenário interno com um cenário externo, nesse momento todo aí de transição que o programa de coaching vai estimular, né? Vai revelar e estimular em você, tá bom? Bom, e aí, quando a gente fala em mudanças, quando a gente fala em transformações, a gente fala em metas, a gente fala em objetivos. E aí vem o modelo SMART, né? Traçar metas, definir metas, objetivos, usando o conceito SMART. SMART é uma palavra traduzida, significa esperto, né? Inteligente, esperto no inglês. E a gente usa as iniciais, né? O SMART, para, adaptadas à língua portuguesa, mostrar como que nós devemos definir, como que nós devemos elaborar as nossas metas. Elas devem atingir a 5 requisitos, a 5 atributos
que compreendem as letras da palavra SMART, tá bom? O primeiro deles é que os nossos objetivos, as nossas metas precisam ser específicas, precisam ser claras, precisas, precisam ter algum cunho numérico, alguma coisa mais assim. Eu não posso, por exemplo, dizer, eu quero ser o melhor vendedor na minha empresa. O que significa isso? Então você precisa ser mais específico. E logo em seguida o M, que quer dizer, precisa ser algo mensurável. Quando você disser que você melhorou porque você mediu o quê? Horas de trabalho, resultados em vendas, resultados em liquidez, resultados em rentabilidade, expansão do seu negócio, né? Você melhorou na avaliação 360 graus dentro da sua organização, você está a um passo de alcançar seu próximo nível como gestor, como líder comercial. Então precisa ser algo mensurável, algo atingível na sequência, né? A letra A. Algo que seja razoável num espaço de tempo razoável, então precisa ser algo atingível. Então eu não posso ir de 0 a 100 em 5 segundos, se de repente isso exigiria um torque, um motor, uma propulsão impossível, porque isso literalmente iria violentar meu corpo, meu organismo, né? O arranque seria suficiente para estraçalhar meu organismo. Então precisa ser algo alcançável dentro de um prazo razoável. O R vai significar algo relevante, né? Então não adianta também ter metas para coisas que não vão contribuir em nada ou em muito pouco para o seu bem-estar físico, emocional, espiritual, para aquela roda da vida, todos aqueles desafios que você traçou ao elaborar a sua roda da vida, tá? Ao lidar com a sua roda da vida. Então, eu preciso tratar ou me dedicar ou me debruçar diante de desafios que sejam relevantes, que vão de fato impactar positivamente a minha carreira, minhas aspirações como líder comercial, minhas aspirações como líder empreendedor, minhas aspirações como profissional, como ser humano, né? Então, eu preciso lidar com aspectos relevantes. E por último, o T de algo relativo a tempo. Então eu preciso traçar metas dentro de um escopo, dentro de um prazo que considere o tempo. Então eu vou fazer isso em 5 anos, em 10 anos, tratando aspectos relevantes, atingíveis, de uma forma que eu possa medir e especificamente em certas áreas do meu desenvolvimento pessoal, profissional, que me interessam, tá bom? Então as metas SMART, elas são um recurso interessante porque permite a gente questionar. Uma vez que eu traço uma meta, um objetivo, a partir da minha leitura da minha roda da vida, por exemplo, e eu fizer um checklist, eu posso questionar essas metas usando essas 5 letrinhas, esse critério, se eles são específicos, se dá para medir, como é que eu vou medir isso, se é razoável atingir isso em um determinado tempo, com os recursos que você tem ou que você pode alcançar durante esse tempo, porque provavelmente nem todos os recursos estarão disponíveis no início do processo, você vai precisar ir recolhendo, né, amealhando, né, juntando esses recursos. Se eles são de fato relevantes, vão fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas que você ama, e considerando o tempo que nós traçarmos, é o tempo razoável para você, considerando a sua idade, tomando, né, como a sua idade, o tempo que você precisa para depois avançar para outras metas maiores, outros propósitos aí da sua vida, tá bom? Então, ao traçarmos um planozinho considerando metas SMART, a gente dá uma alinhavada, uma melhorada naquela nossa roda da vida que nós falamos agora há pouco. Por exemplo, poderia usar a roda da vida ou não, mas na roda da vida, depois que você faz aquela pontuação, aquele ranking, né, ficam os gaps, né, ficam aqueles pontos em que você percebe, poxa, eu preciso melhorar aqui. E aí a gente normalmente vai traçar planos, né? A gente vai falar em ação constante, não é isso? Um dos fundamentos aí do coaching, eu preciso ter ação constante, ação diária, ação persistente. E aí, por isso, fazer uso de metas SMART, quando eu definir as ações, as estratégias, né, na minha roda da vida, são importantíssimas, tá bom? Nos ajudam muito, tá? E por último, uma outra ferramenta que faz parte do nosso escopo é o plano de voo, certo? Que o plano de voo também é uma leitura mais lúdica, quando a gente fala em ter metas, em ter planos. Eu posso, por exemplo, primeiro partir do plano de voo e depois detalhar usando um recurso SMART. Mas o plano de voo é uma analogia com um avião, né, que levanta voo
E aí eu tenho alguns elementos, né, na figura do avião, como vocês podem ver na imagem, né, no material de apoio que segue o nosso programa de coaching, de vendas de alta performance. Você vê que lá existem algumas figuras, algumas partes, né, alguns integrantes da imagem, né, do avião levantando o voo, que por analogia a gente pode relacionar com o nosso desafio nessa transformação com o coaching. Primeiro eu preciso mirar, apontar em alguma coisa, para alguma coisa, então aonde eu quero chegar, para onde eu estou indo, né? Eu levantei voo na direção norte, na direção sul, para onde que eu estou indo, certo? Eu tenho aí alguém pilotando esse avião, não é isso? Quem que está no comando da sua nave, do seu avião? É você mesmo ou não? Você hoje é pilotado pelas circunstâncias, quaisquer que sejam, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Então, quem está lá pilotando a sua nave? Você tem ali o motor, né, as turbinas, na analogia, né, com o nosso avião. O que te move, né? Qual é o grande motor da sua vida, da sua carreira, do seu negócio hoje, ou o que você busca? Dentro da aeronave estariam, digamos assim, os seus propósitos, né? Os seus motivos, aquela coisa maior, mais íntima, de fórum íntimo, que com os devidos motores que estão em você, levam você a arrancar em direção aos seus objetivos, né, aquele local aonde você quer chegar. E você deixou para trás um conjunto de crenças, um conjunto de crenças que pode ou não ajudar você. Pode ser um vento a favor ou contra, né, o seu voo, certo? Se você tem um vento contrário, você precisa de mais motor, você precisa de mais propulsão, mais atenção no comando da sua aeronave. Se o vento sopra a favor, você provavelmente terá aí algumas facilidades, né, para levantar voo e para se manter na rota, né? Então o plano de voo, ele permite, com essa analogia aí bacana, bem simples, bem intuitiva, com esse elemento lúdico, trazer o coach, trazer você para uma elaboração de planos, de metas, de ações que poderão ser melhor especificadas, melhor detalhadas, usando a ferramenta Smart. Ou não, pode ser que o plano de voo por si só, quando o coach já tem mais maturidade, mas já tem mais claro aquilo que ele quer, aonde ele quer chegar, seus motivos, sua mola propulsora, ele não precisa. Ou quando você tem desafios que são muito dispersos, né, que envolvem vários recursos, talvez a gente precise, além dele, usar a ferramenta Smart, tá bom? São ferramentas que se complementam. Uma ferramenta não significa, o uso de uma ferramenta não significa necessariamente que você vai usar a outra. Não significa necessariamente que nesse programa você vai precisar usar todas elas, mas certamente é importante você usar o máximo possível dessas ferramentas para dar forma, para dar uma melhor organização de todo esse conteúdo, de toda essa mudança que vai acontecer na sua vida, porque se a gente agir somente de uma forma intuitiva, de uma forma baseada em insights, em ideias que vão surgindo e for colocando isso em prática, você não pode depois resgatar isso, você não pode depois multiplicar isso, você vai ter dificuldades como líder, como empreendedor, quando você for formar novos coaches, quando você for o coach da vez, ou quando você quiser aplicar esses mesmos ensinamentos, esse mesmo aprendizado em outras áreas da sua vida ou em outros desafios da sua vida lá na frente, quando você não estiver mais aqui com o Ernesto, tá? Então, usar as ferramentas é parte importantíssima do seu programa de coaching, tá bom? Não minimize isso, procure ter mais proximidade com elas. Se tiver dúvidas, questione, interaja comigo, mas elas são sim importantíssimas. Uma vez que eu solicitar a você que utilize elas, que elabore elas junto comigo, faça, porque elas vão te ajudar muito, inclusive a ter esse legado, essa história do que foi a nossa interação ali, ó, bem registradinho, para que amanhã você possa usá-la novamente, tá bom? Obrigado por esse nosso convívio. Você tem o conteúdo dessa nossa interação também no manual, que você recebe junto com o programa. E no módulo seguinte, no terceiro módulo, a gente vai falar sobre plano estratégico. E olha, você não tem noção do quanto ele é importante para você. O quanto que é importante a gente saber elaborar uma boa estratégia, aquele plano de médio e longo prazo, que depois nós vamos inserir, né, as nossas ferramentas e tal. Então é muito importante você, depois que assimilar bem o conteúdo dessa nossa interação, desse vídeo, depois que você passar pelas sessões presenciais, né, online,
depois que você passar pelas sessões online comigo e você tiver todo esse entendimento das ferramentas, do autoconhecimento, que foi o módulo anterior, nós partirmos para o módulo seguinte, que é o módulo do nosso plano estratégico, tá bom? Então eu convido você a prosseguir. No módulo seguinte, a gente vai avançar um pouco mais aí rumo aí aos seus grandes desafios como ser humano e como profissional. Sucesso, a gente se vê na sequência.